Olá, bem-vindos a este Deep Dive. Hoje, vamos direto ao ponto. O primeiro dia do julgamento no STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre aquela tentativa de golpe de 2022. A gente tem aqui um relatório bem detalhado do que rolou em 2 de setembro de 2025. A nossa missão aqui é destilar o que foi mais importante nesse dia inicial, né? Quem são os réus, quais as acusações e as primeiras defesas também. Como isso tudo repercutiu. Vamos tentar entender melhor isso aí. Exatamente. A gente está falando da ação penal 2668. Ela coloca um ex-presidente, o Jair Bolsonaro, e mais 7 ex-auxiliares, né? Todos ali no banco dos réus, na primeira turma do STF. É realmente um marco, assim, desde a redemocratização. Um marco mesmo. Avaliar criminalmente uma suposta conspiração nesse nível de poder é sem precedentes. E o dia começou como? O ministro Alexandre de Moraes leu o relatório, né? Mas parece que ele fez mais do que só ler. Ah, sim. Ele fez uma fala bem incisiva logo de cara. Defendeu a democracia, claro, mas usou termos fortes. Chamou os atos de verdadeira organização criminosa, disse que agiram de forma covarde e traiçoeira. Nossa. E chegou a mencionar, assim, tentativas de submeter o tribunal a pressões externas. Fez até uma alusão a sanções que teriam sido articuladas com os Estados Unidos. Foi uma declaração bem forte para começar. Para dar o tom, né? Sem dúvida. Essa fala do Moraes sinalizou o tom institucional do julgamento. Uma afirmação bem clara da posição da corte. Aí, logo depois, veio o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. O PGR. Isso, o PGR, para apresentar a acusação formal. E ele foi direto ao ponto. Pediu a condenação de todos. De todos os réus. De todos. Classificou o plano como espantoso e, um ponto crucial, ele enfatizou que a acusação se baseia em provas concretas, sabe? Não em conjecturas. E que provas são essas, exatamente? O relatório deve detalhar, né? Porque para uma acusação desse peso... Sim, detalha. A acusação se apoia em alguns pilares bem fortes. Primeiro, a famosa minuta do golpe. Ah, a minuta. Aquele documento que, detalhava como anular as eleições, prender autoridades. Segundo a PGR, o Bolsonaro não só recebeu essa minuta, como teria ajustado o texto. Ajustado? Isso. E o que dá um peso enorme para isso é o depoimento do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército na época. Ele confirmou ter visto o documento e ter se recusado a embarcar naquilo. A simples existência e discussão dessa minuta já é, assim, um ponto central para a acusação. Entendi. Então, mesmo que não tenha tido uma ordem final assinada, tipo, executem o plano, a acusação está dizendo que só os atos de preparação já são crime. Precisamente, foi esse o argumento do Gonet. Ele disse que, por exemplo, apresentar a minuta para a cúpula militar já seria um ato executório da tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Entendi. Além disso, tem aquele chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, um arquivo que descreveria planos mais violentos contra opositores e que, supostamente, teria sido impresso lá no Palácio do Planalto. A tese da acusação é que a conspiração foi além da mera ideia, sabe? Avançou. Certo. Diante disso tudo, como é que as defesas reagiram nesse primeiro dia? Qual foi a linha principal que eles adotaram? Bom, as defesas começaram as sustentações orais, né? E o foco principal, especialmente para a defesa do Bolsonaro, foi questionar a validade das provas, principalmente a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A delação do Cid, claro. Eles alegam que ele poderia ter sido coagido a delatar. Se isso fosse provado, poderia, quem sabe, anular essa peça que é central para a acusação. Entendi. Uma estratégia de questionar a prova rainha, digamos assim. Isso. E também levantaram questões processuais. Por exemplo, a defesa do almirante Garnier alegou que a PGR incluiu fatos novos na argumentação que não estavam na denúncia original. Basicamente, o foco foi atacar a legalidade das provas e do processo em si.
E aí a coisa fica bem interessante, porque um julgamento desses não acontece isolado, né? Como é que o mundo fora do STF reagiu a esse primeiro dia? A repercussão. A repercussão foi imensa e imediata. Aqui no Brasil, dividiu o Congresso. Alguns parlamentares reclamaram que o julgamento meio que parou tudo, esvaziou a pauta legislativa. Outros viram como uma chance para avançar em temas mais complicados, talvez aproveitando o foco. E lá fora? Lá fora, a cobertura foi massiva. Jornais como El País, Financial Times, The Guardian, todos classificaram como um julgamento histórico. Histórico. E a Reuters destacou aquela tensão diplomática que você mencionou antes, né? Ligada às sanções e tarifas que o governo Trump teria imposto como retaliação a decisões anteriores do STF. Isso mostra como o caso extrapolou completamente as fronteiras, virou um nó geopolítico. Nossa. E os próximos passos dentro do julgamento que a gente pode antecipar? Bom, o julgamento continua, tem mais sessões agendadas. Depois que todas as defesas falarem, aí os 5 ministros da primeira turma vão votar. Quem são eles mesmo? Moraes, que é o relator, Zanin, Dino, Fux e a ministra Carmen Lúcia. Certo. As penas podem ser bem altas dependendo da decisão. E tem uma camada extra de complexidade que eu acho fascinante. Mesmo que os militares que são réus sejam condenados no STF, a perda da patente deles não é automática. Ah, não é? Não. Isso depende de um outro processo que corre na Justiça Militar. Primeiro nos Conselhos de Justificação das Forças Armadas e depois ainda pode ir para o Superior Tribunal Militar, o STM. É outra esfera. Uau, realmente um primeiro dia muito denso. Fica bem claro que as implicações vão muito além do destino dos réus, né? Mexe com a relação entre os poderes, política externa, até a estrutura das Forças Armadas. Exatamente. E isso nos deixa com uma questão fundamental para a gente refletir, né? Como é que essa dualidade entre a justiça comum, ali representada pela STF, e a justiça militar, com seus conselhos e o STM, como é que isso vai funcionar na prática num caso de tão alto perfil como este? O que essa dinâmica, ou talvez a falta de dinâmica entre essas duas esferas, vai nos dizer sobre o equilíbrio ou desequilíbrio entre o poder civil e o poder militar no Brasil de hoje. É algo para a gente continuar de olho, com certeza.